programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité, na apresentação das Irmãs em Cristo, Ludmila e Vera Lúcia. Bom dia, amadas irmãs em Cristo! E está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres na cidade de Caetité. Um programa feito com muito carinho para você, mulher caetitense. A apresentação, Ludmila e Vera Lúcia. Estaremos juntinhas de você. Desejamos um bom dia. Minha amada irmã, bom dia! Tenho uma frase para você nessa manhã, para você meditar. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas Deus não vai mudar essa situação. Mas Ele pode usar essa situação para mudar você. Pense nisso. Estamos começando mais um programa Mães Amorosas. E como sempre, nesse primeiro bloco, nós damos prioridade à Palavra de Deus. Vamos ouvir, na voz de Cid Moreira, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens.
Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Chegamos agora aos nossos comentários sobre Mateus capítulo 7. Bem, esse é o título na minha Bíblia, né? Se referindo ao capítulo 7, versículo de 1 a 5, o título é: O juízo temerário é proibido. E em outra versão diz assim: com respeito aos princípios do povo do reino, no relacionamento com outros, certo? Gostei dessa versão. Diz o seguinte: o critério com que você julgar, você vai ser julgado. Se nós julgarmos com justiça severa, nós também seremos julgados dessa forma. E se nós julgarmos com misericórdia, Deus também nos julgará com misericórdia. Então ele dá uma advertência aqui, né? Mostrando que às vezes nós usamos muita justiça severa para julgar outra pessoa. Então no versículo 13 ele diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então esse argueiro aqui é um cisco, um pauzinho de serragem, é um argueiro. A trave, em outra versão, está como viga, pedaço de madeira. Então eu estou com um pedaço de madeira no meu olho e estou querendo tirar o cisco que está no olho do outro irmão. Então no versículo 4, ele diz, aliás, no versículo 5, ele diz: hipócrita. Mesma coisa que dizer falso.
ser um ator, uma pessoa que faz um teatro, mostra ser uma coisa que ele não é. Hipócrita, tira primeiro o pedaço de madeira que está no teu olho. E então você vai ver claramente para tirar a serragem, o cisquinho que está no olho do teu irmão. Então nós só podemos ajudar outras pessoas se nós tratarmos primeiro com o nosso pecado grosseiro. Então essa trave se refere a um pecado grosseiro e o cisco são pecados mais leves. Então muitas vezes a pessoa julga dessa forma. E ele cometeu um pecado tão grave, tão grosseiro, mas ele está olhando os pecados mais leves dos outros. E ele não consegue ajudar enquanto ele não tratar com o seu próprio pecado, com essa trave que está no teu olho. Aí se ele tratar, aí ele tem como ajudar os outros, tirando o cisco dos olhos dos outros, certo? No versículo 7 ao 12, nós vemos 3 tipos de orações aqui. Pedir, né? Também buscar e bater. Então, pedir se refere às nossas petições mesmo. Buscar se refere ao buscar o reino de Deus. E bater, orar com perseverança. Bater, bater até que a porta se abra. Então, o Senhor aqui nos incentivando a orar. Pedir, buscar e bater. Amém? No versículo 24 ao 27 fala sobre 2 fundamentos. E fala sobre 2 pessoas. Uma pessoa é prudente, que ouve a palavra e pratica, e ela edifica com ouro, prata e pedras preciosas. E a outra pessoa, ela ouve a palavra, mas não pratica. Enquanto a primeira é prudente, a segunda é insensata. Porque ela edifica a sua casa sobre a areia. E as mesmas provações que vão vir para a pessoa prudente, vai vir para ela que é insensata. E vai haver uma diferença muito grande no resultado final. Porque vai cair a chuva que o Senhor permitiu. Vão vir os rios, que são as nossas tribulações terrenas, né? Vai vir o diabo soprando o vento. E ele vai dar com ímpeto contra aquela casa. Mas ela está construída na areia e com materiais de baixa qualidade. Madeira, feno e palha. Ele não vai resistir. Enquanto que o prudente, ele vai passar por aquela provação e vai ficar ainda mais forte. Porque o ouro, a prata e as pedras preciosas, quando passadas pelo fogo, elas têm ainda mais valor. Que possamos ser essa pessoa que pratica a palavra do Senhor como um prudente construtor que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a revelação da tua palavra. Aí nós estamos seguros na nossa casa. Mas a outra vai cair e vai ser grande a sua ruína. Então, essa passagem de 24 a 27 está relacionado com o tipo de material que nós usamos, que está em 1 Coríntios 3, de 11 a 13. Vale a pena você conferir, viu? Vale a pena você ler depois, tá bom? Então, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas do seu ensinamento, né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, certo? Então, quando nós realmente ganhamos a palavra do Senhor, nós ficamos assim, como essa multidão é maravilhada, né? O Senhor tem autoridade, né? Na sua palavra. Isso é um incentivo muito grande para nós praticarmos a palavra do Senhor, né? Edificarmos com materiais preciosos, ouro, prata e pedras preciosas. Amém?
Bom dia, queridas irmãs, que a paz seja com todas. Hoje irei compartilhar com vocês a parte 6 do livro Mulheres que Amaram a Deus, 365 dias com as mulheres da Bíblia. Este livro foi escrito por Elizabeth George e hoje teremos como leitura de apoio o versículo que está em Gênesis capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Desfrutaremos da parte do versículo que diz assim: Contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e tua mulher. Não sabemos o nome dela. Portanto, a chamaremos de Senhora Noé. Ela passava os dias cuidando amorosamente de Noé, seu marido, criando seus 3 filhos e tomando conta da casa. A vida cotidiana era simples, até vir o chamado do Senhor. Com o coração angustiado por causa da corrupção do homem, Deus decidiu destruir os seres humanos, bem como os animais do campo e as aves do céu. Noé era um homem justo que andava com Deus. Portanto, Deus o preservou e lhe designou 2 incumbências especiais. A primeira incumbência seria construir uma arca, e a segunda incumbência seria pregar a justiça entre os homens, como está descrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Enquanto Noé, um homem fervoroso, apressava-se em obedecer a Deus, a senhora Noé deve ter pensado: o que posso fazer? Como posso ajudá-lo a cumprir o plano de Deus? Aqui nós vemos que Deus, ele salvou a família de Noé. Ele preservou a família de Noé e destruiu os seres humanos ímpios, os animais do campo e as aves do céu. E a senhora Noé, esposa de Noé, como ela era uma irmã prestativa, gostava de sempre ajudar o seu marido, de ajudar nos afazeres domésticos, a cuidar dos seus filhos, ela preocupou em que ela podia fazer para ajudar o seu esposo na obra do Senhor. E ela ajudou da seguinte forma: orando. Ela podia orar pela humanidade por causa do terrível julgamento de Deus, por seu marido, porque ele servia ao Senhor, e por sua família, para que todos seguissem a Deus. Ela poderia ajudar optando. Ela poderia optar por seguir os mandamentos do Senhor, em vez de seguir os princípios do mundo. Ela poderia fazer essa escolha, de seguir os mandamentos do Senhor. Ela poderia encorajar Noé em seu trabalho. Todos os maridos, inclusive Noé, desejam ter uma mulher animada, firme e que tenha palavras de esperança, apoio e segurança. Ela poderia persistir em compartilhar sua fé com os filhos e noras. Aquele que não era o momento de ensinar apenas com seu exemplo de vida, mas sim de falar. A vida e a alma de todos estavam em perigo. Ela talvez tenha sentido dúvidas a respeito da arca e do dilúvio, mas preferiu acreditar na profecia. Ela poderia, provavelmente,
não tinha como ajudar muito na construção da arca, mas podia ajuntar os animais e os alimentos necessários para aquela misteriosa viagem de fé. Ela podia, pela fé, seguir as instruções diárias de seu marido durante os 43.800 dias dentro da Arca da Salvação, que transportava sua família para um futuro desconhecido, como está descrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da arca, da água. Então, a senhora Noé, ela poderia ajudar da seguinte forma: ela poderia ajudar orando, optando, encorajando, instruindo, crendo, ajudando e seguindo as instruções de seu marido. E nós podemos fazer a seguinte oração: Senhor, será que minha fé é do tipo que ora com persistência, opta por seguir teus mandamentos, encoraja os crentes, instrui outras pessoas, acredita sempre, ajuda o estabelecimento de teu reino na terra e te segue fielmente? Será ela do tipo que navega com determinação rumo ao futuro? Ajuda-me a encontrar forças para o dia de hoje e esperança para o amanhã, fazendo-me seguir os passos fervorosos da senhora Noé. Que nós possamos seguir estes princípios que a senhora Noé seguiu, ou que ela poderia ter seguido. Que nós possamos ser sábias, que nós possamos orar pelo nosso marido, pela nossa casa, né? Para o Senhor nos guardar fielmente. Jesus é o Senhor. Vamos neste momento desfrutar o hino Santo Serei. Deus é santo, Ele chamou a mim, modificou meu fim, fez de mim seu povo. Esse povo é santo, somos de um só Deus e não há outro, nem haverá. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Faço minha escolha, sei de que povo sou, separo a ti, Senhor, todos os meus dias. Em tua presença nada vai impedir que teu caminho eu possa andar. Retira de meu interior o que teu falar abalou,
tua luz revelou o que me afasta de ti. Retira de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Serei em ti. Eu santo serei por ti. Pai santo serei. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, nossos agradecimentos ao irmão Gonçalo e à sua esposa Zeli, da Los Frangos, da Praça do Mercado, Box 14. Nossos agradecimentos a Vera Noivas, Avenida Dácio de Oliveira, 54. Aluguel e vendas de vestidos de noiva, ternos, roupas para daminhas e pajens e roupas de festas em geral. Em breve, moda evangélica. Vera Noivas, agende seu horário. Telefone 91133533. Estamos apresentando o programa Mães Amorosas. Apresentação Ludmila e Vera Lúcia. Alimento diário. Leitura de apoio, 1 Coríntios 1, de 1 a 2, 9, capítulo 5, de 1 a 13, Efésios 5, de 8 e 11. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como ter discernimento do que é pecado? A igreja em Corinto se deixou misturar com a cultura e costumes que eram próprios da sociedade em que viviam. Isso fez com que perdessem a sensibilidade ao pecado, pois não havia neles um sentimento de reprovação. Simplesmente aceitaram aquele pecado como algo sem importância
Eles não tinham luz para ver como Deus via aquela situação. Precisamos da luz do Senhor. Hoje vamos ver alguns princípios básicos para lidar com esse tipo de problema. Como ter discernimento do que é pecado? Como não nos tornarmos cúmplices de obras infrutíferas das trevas? Em primeiro lugar, nossa comunhão não é mais com o mundo, mas com o Pai. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Isso está em 1 João 1, 3 a 4. Amado ouvinte, a primeira epístola aos Coríntios começa falando que fomos chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia, você foi chamada, separada e hoje pertence a Deus. Chamada à comunhão do seu Filho, e não à comunhão do mundo. Muitas filhas de Deus têm achado normais as coisas mundanas porque têm tido comunhão com o mundo. Não é verdade? Se a palavra de Deus expõe coisas contra as quais Deus se posiciona, como temos a coragem de dizer que não somos contra elas? A nossa comunhão deve ser com o Pai, com o seu Filho e com os irmãos, não com o mundo. Em segundo lugar, para discernirmos o pecado, precisamos andar como filhos da luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso está em 1 João 1, 5 e 6. Atentemos para o fato de que logo após falar da comunhão, o Senhor fala sobre andarmos. Como você tem andado? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, a palavra de Deus é que estamos mentindo. Portanto, basta de sermos coniventes com o pecado e cúmplices nas obras das trevas. Irmãs, vamos nos posicionar e andar como filhas da luz, como está em Efésios 5, 8, 11. O resultado desse andar será termos discernimento do pecado. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso está em 1 João 1, 7. O sangue purifica porque reconhecemos que pecamos. E ao reconhecer o pecado por meio da comunhão com o Pai e da comunhão com a Igreja, arrependemos-nos e podemos aplicar o sangue de Jesus para sermos purificados de toda e qualquer impureza. Essa é uma experiência que dia a dia após dia, todo cristão deve ter. Por fim, em terceiro lugar, precisamos saber que quem nos traz o discernimento do pecado é o Espírito. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso está em João 16, 7 e 11. Lembre-se, todo filho de Deus tem um Espírito. E segundo essa porção, quando o Espírito chega, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que se estou no Espírito, eu tenho discernimento a respeito do pecado. Discernimento a respeito daquilo que Deus determinou para mim, que é a sua justiça. E discernimento a respeito do dia em que estarei diante do tribunal de Cristo, o dia do juízo. Portanto, o caminho para termos cada vez mais discernimento do pecado é intensificar nossa comunhão com o Pai e com o corpo de Cristo. Andar como filhos da luz e nos encher cada dia mais do Espírito. Essa era a necessidade da igreja em Corinto e essa é a nossa necessidade hoje. Eu pergunto para você, como ter discernimento daquilo que é pecado? Vamos desfrutar agora do hino Chamado de Amor. Gostaria de oferecer este hino a todas as irmãs que colaboraram
para que este programa fosse ao ar. Um abraço especial para a irmã Zeli, para a irmã Luciana, para a irmã Márcia e para a irmã Isani. Um beijo especial a todas. Quero apresentar para vocês Catarina Lutero. Quero falar para vocês sobre mulheres que fizeram história,
Mulheres evangélicas que mudaram, que cooperaram com a vida dos seus maridos e de muitos irmãos. Uma delas é Catarina Lutero, 1949 a 1552. Catarina nasceu em 1499, perdeu a mãe e teve que estudar num convento, onde permaneceu até 1523. Lá ela aprendeu a ler e escrever, algo raro na época, e teve acesso aos escritos de Martinho Lutero. Seus princípios tocaram seu coração e ela fugiu do convento. Casou-se com Lutero e tiveram 6 filhos. Adotaram outros 4. Catarina abriu as portas da sua casa para monges, freiras, padres que se tornavam adeptos da reforma e precisavam se refugiar, mesmo sabendo da possibilidade de sofrer perseguição e uma invasão ao seu lar. Em alguns momentos, a casa chegou a ser habitada por 25 pessoas, sem contar ela, Lutero, as crianças e os 11 órfãos de quem cuidavam. Eles não se negavam a ajudar um necessitado e ofereciam dinheiro a quem precisava. Até as porcelanas que Catarina ganhou de presente de casamento foram vendidas para conseguir dinheiro e abençoar aqueles que lutavam pela mesma causa. Catarina ainda esteve ao lado de Lutero em um dos momentos mais difíceis da sua vida, a morte de uma de suas filhas. Fato que colocou o marido em depressão. Ela não escreveu nenhum livro, ela não fez pregações, mas apoiou o seu marido e o encorajou em todo o tempo. Queridas irmãs, começamos agora o quadro Sou uma Mulher de Oração. Na Bíblia nós temos várias mulheres que tiveram as suas orações atendidas. Acho que a mais conhecida é Ana, né? Que orou para ter um filho. Mas nós temos Joquebede, que teve seu filho salvo. Com certeza, foi através de oração que ela teve aquela direção de preparar o cestinho, de colocá-lo no rio, de mandar Miriam vigiar para ver quem ia pegar o seu Moisés, não é? Com certeza, irmã, oração. Por causa da oração, muitas irmãs que não podiam ter filhos, carregaram seus filhos nos seus braços, tiveram as suas orações respondidas. Eu também tomo como modelo um irmão muito precioso chamado Watmani. Ele teve uma experiência muito rica que me chamou muita atenção. Ele se converteu, ele era um jovem, se converteu aos 17 anos, em 1920. E ele fez uma lista com todos os nomes dos seus colegas de classe e orou por eles por muitos anos, não me lembro quantos anos. Todos os seus amigos, todos os seus colegas de classe foram salvos, menos um. E esse um, depois de muitos anos, também foi salvo. Então, na sua biografia, quando ele contou aquilo, eu logo quis praticar. E eu tive muita experiência com o Senhor. Então eu quero encorajar você, irmã, a experimentar isso. É muito, muito bom. Você faz uma lista, coloca a data. Quando você colocar o nome, você coloca a data. E quando essa pessoa se converter, você coloca a data da sua conversão. Certo? Assim que você registrar o nome dessa pessoa ali, para orar, seja fiel e ore. Ore, ore por todos eles, todos os dias. E você vai ver um por um sendo salvo. Meu marido e eu tínhamos esse caderno. Temos ainda esse caderno. E todos os dias nós orávamos por cada uma das pessoas ali. E nós temos vários já com a data de conversão ali. Então são experiências que a gente tem, que gostaria de passar
para as nossas ouvintes, né? Coloque ali, se o seu marido não é salvo, coloque ele como o primeiro da lista. Seus filhos, aí você vai, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, de escola, seus vizinhos. Vamos provar para ver como é que o Senhor é fiel. Eu tenho certeza que você vai ter muitas experiências. Nós somos mulheres que oram. Quanto mais você ora, mais encargo você tem de orar. Não tem aquele dito popular, né? Para ter fome é só começar a comer? É isso aí. Para você ser uma mulher de oração, é só começar a orar. E você vai ver isso ser uma realidade na tua vida. Que nós possamos orar, irmãos, por tudo, por todos. E a nossa vida é outra. Quando nós optamos por ter uma vida de oração, a primeira pessoa que é salva somos nós mesmas. Que o Senhor possa dar essa experiência para as irmãs. Amém? Vamos orar então, irmãs? Eu gostaria que você orasse comigo. O Senhor diz que onde há 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, né? Então, embora não esteja fisicamente aí, na tua casa, mas eu gostaria que nesse momento você também orasse comigo, que o Senhor possa nos ouvir nessa manhã. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, Senhor, porque a palavra nos ensinou a invocar. Ó Senhor Jesus, não só da boca para fora, mas também dentro do nosso coração. Esse invocar, como diz a tua palavra, nos salva. Ó Senhor Jesus, salva-nos nessa manhã. Ó Senhor Jesus, tira de nós toda a preocupação, Senhor. Aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Senhor, tire todas as coisas negativas e coloque todas as suas promessas dentro do nosso coração. Tudo que é bom, Senhor. Ó Senhor Jesus, tire todas as nossas dúvidas do nosso coração e coloque, Senhor, nele toda a certeza, toda a fé que nós necessitamos para ter todas as nossas orações respondidas, Senhor. Sem fé é impossível te agradar. Por isso, nessa manhã, nós queremos que o Senhor faça-nos mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres que realmente confiam no Senhor e entregam toda a causa a Ti. Senhor, quero colocar na Tua presença todas as mulheres solteiras, que o Senhor supra as nossas irmãs, que o Senhor prepara para elas um companheiro fiel, alguém que a leve a desfrutar de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, oramos pelas irmãs que estão casadas, que o Senhor abençoe os seus casamentos, abençoe os seus maridos. Muitas irmãs não têm um marido salvo, Senhor, mas ela deseja que ele seja salvo, para que ela possa servir o Senhor junto com ele. Por isso, Senhor, abençoe as nossas irmãs casadas. Senhor, dá nossa sabedoria para as irmãs, para nós termos um casamento feliz diante do Senhor. Oramos também pelas viúvas, Senhor, por aquelas que perderam seus queridos maridos, que o Senhor possa suprir essas irmãs. Supra-nos, Senhor, sabemos da Tua fidelidade. O Senhor vem consolar, Senhor, essas mulheres. Senhor, todas nós somos Suas, Senhor. Todas nós queremos trazer o Senhor de volta. Por isso, firma os nossos pés, que nós possamos ser pessoas que realmente confiem em Ti. Ó Senhor Jesus, entregamos todas as nossas causas a Ti, Senhor. Que o Senhor possa fazer justiça na vida, nas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer um milagre nas nossas vidas. Senhor Jesus, que nós possamos ter experiências com o Senhor. Experiências que nos firmam.
que nos fazem crescer. Senhor Jesus, cuida também das mães que perderam seus filhos. Oh, Senhor, que perdeu seus filhos nos acidentes. As mães que têm problema com seus filhos dentro de casa. Seus filhos que talvez tenham problemas com as coisas do mundo, Senhor. Que tocam nas coisas do mundo. Senhor, cuida dessas mães. Que essas mães não percam a esperança. Senhor, salva os filhos das irmãs. Oh, Senhor, também oramos por toda essa cidade. Oramos pelos governantes dessa cidade. Que o Senhor revista eles, Senhor, de sabedoria para administrar bem este lugar. Senhor, também dá para nós uma cidade cheia de paz, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Abençoa Caetité. Dá tempos para nós de paz, que nós possamos pregar o Evangelho nessa cidade. Salva essas pessoas, Senhor Jesus. Ó, Senhor, tantas coisas temos para orar. Que todas nós, nas nossas casas, Senhor, possamos fazer uma lista de tudo que nós temos para orar e sermos fiéis, Senhor. Orarmos e podemos experimentar da Tua fidelidade e também possamos dar ações de graça quando o Senhor responder às nossas orações. Louvado seja o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, que pela Sua misericórdia nós podemos acordar nesta manhã. Seja com todo esse dia, Senhor, que seja uma bênção na nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Chegamos agora ao final do nosso programa. Agradecemos você, amado irmão, ouvinte, pela atenção que nos deu nessa manhã. Esperamos que você tenha desfrutado do nosso programa. Querida irmã, amanhã nós estaremos aqui para estarmos juntinhos de novo. Irmã, não perca a leitura bíblica. Oramos para que você também não perca o alimento diário. E que você tenha uma vida maravilhosa. É o que nós desejamos para todos vocês. Uma vida na presença do Senhor. Uma vida de testemunho diante das pessoas. Uma vida de oração. Uma vida saudável. Tudo de bom nós desejamos para você, irmã. Vamos continuar orando pelos nossos governantes. Orando pela nossa família. Por tudo e por todos. Alcançaremos a vitória. Tenha certeza disso, irmão. Muito obrigada e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Termina aqui o programa Mães Amorosas. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Seu amor